aí, pessoal, tudo bem com vocês? Belezinha aí? Então tá bom. Pessoal, hoje eu vou abordar um tema que é um tema às vezes muito polêmico no colecionismo, muito polêmico aí na nossa área, que é o planilhar as coisas, né? Que é o por que fazer uma planilha, para que ela serve? Ah, eu não vou perder tempo com isso. E aí muitas opiniões divergem, né? Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua forma de pensar. Então hoje eu queria dividir com vocês a forma que eu penso, a forma que eu imagino que a gente deve tratar esse tema. Óbvio, cada um tem sua opinião, eu respeito. E aí aqui eu só queria dividir com vocês como que eu faço aqui com a minha coleção, como eu faço com as minhas coisas. No modo geral, eu gosto de anotar sempre, de ter tudo bem organizado e documentado. E no colecionismo não poderia ser diferente, né? Ser diferente, né? Então, pessoal, é o seguinte, desde que comecei a colecionar, eu sempre montei uma planilha onde eu anoto, e aí eu fui aperfeiçoando essa planilha, eu vou compartilhar essa planilha com vocês, vou mostrar para vocês a minha planilha, como eu faço, e vou compartilhar aqui embaixo. Eu ainda não sei como, mas eu sei que tem um jeito de compartilhar a planilha com vocês, para vocês só clicarem lá e baixarem a planilha e utilizarem essa planilha aí para vocês. Eu acho que vai ser bem proveitoso para aquele que está sempre querendo planilhar, mas pô, eu não sei como. Pô, eu vou montar, vou deixar a planilha aqui disponível para vocês poderem começar a fazer isso na coleção de vocês. E aí, por que, Leandro, planilhar? Pô, por qual motivo planilhar? É assim, a primeira coisa que a planilha me ajuda é para eu poder saber a quantidade de peças que eu tenho, quanto eu paguei naquela peça na época, porque nem sempre a gente lembra, a gente vai buscar na internet, às vezes esse preço não tem, você vai buscar no site, não tem, ou você comprou uma peça usada e você não sabe, você não vai lembrar de cabeça, porque normalmente o cara começa a colecionar, começa a ter uma peça daqui, uma peça dali. Então, o primeiro objetivo dessa planilha é eu saber quanto eu paguei nas peças para eu poder ter uma ideia de quanto eu estou gastando com coleção. Isso já me ajuda a ter uma noção se eu estou passando do limite, como é. Às vezes você tem lá uma coleção que vale mais que o seu carro, mas você nem sabe. Aí e quem curte carro vai falar, pô, eu estou gastando mais que boneco que em carro. Aí quem não é do colecionismo pode estar vendo esse vídeo e falar assim, nossa, mas mais que carro? Sim, colecionar é um hobby de luxo, extremo luxo, que é muito caro e tem se tornado cada vez mais caro no Brasil por conta de aumento de impostos, por conta de desvalorização da moeda, então tem se tornado cada vez mais caro colecionar no Brasil. Então assim, pessoal, então o primeiro item, primeiro quesito para que a gente possa para que eu faço para poder anotar na planilha é saber o valor que eu paguei. E aí, mediante a isso, com o valor, eu tenho um valor total ali. Aqui, como a coleção é minha e do Matheus, então eu divido também o que é dele, o que é meu, já por nome, por escala, por marca, é, por, é, é, por estúdio. Então, é isso que eu tenho aí feito, né? A segunda coisa é para eu poder colocar também, eu tenho uma coluna lá para poder dizer qual é o valor de mercado dessa peça. Porque uma hora amanhã eu quero vender essa peça, eu tenho ela toda documentada ali, eu sei quanto que eu paguei, eu sei quanto que está valendo no mercado, eu quero vender, já está fácil ali, eu pego, faço meu anúncio, já está tudo prontinho ali, os números, tudo bonitinho, certinho para eu poder. E eu sei até onde eu posso chegar e onde eu não posso. Então, poxa, não, o cara fez uma proposta X, eu já tenho lá o valor que eu paguei. Então eu sei se eu posso, se eu vou baixar muito, se eu vou subir, se eu vou ganhar, se eu vou perder. Dificilmente se ganha em coleção, né? Mas eu digo que normalmente você vai perder aí pelo menos uns 20% na média, né? Tem peça que você acaba conseguindo vender um valor um pouco acima, tem peça que o valor é muito abaixo, um pouco abaixo, o mesmo valor. No total, se você somar aí, dá uma diferença aí de pelo menos de uns 15 a 20%. Se você empatar, nossa, sensacional. Se você não empatar também, 20% acho que é um valor, é um número razoável, porque você aproveitou da peça, você curtiu, você teve aquele momento. Então não tem como, não vejo como investimento, isso realmente é um hobby.
Então eu anoto tudo isso e me ajuda muito, então, a ter um controle de quanto eu tenho de coleção, quanto eu estou gastando, principalmente agora que eu estou na fase de ter a minha coleção autossustentável, né? Que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Vou deixar o link aqui no card desse vídeo, um vídeo muito bacana, para quem não assistiu, vale a pena assistir. Então hoje eu não, dentro da minha coleção, assim, para entrar uma tem que sair outra, às vezes sai duas, sai três. Então assim, eu vendo e com o dinheiro dessas próprias que eu vendi, aí eu adquiro novas peças. Se o caixa, eu tenho um caixa específico só para isso. Se não tiver dinheiro lá e saiu a peça, paciência, perdi, acabou. Não tem isso. E tenho procurado escolher bem as peças que eu vou comprar, tenho sido muito mais criterioso, tanto em marca quanto em tema, em estúdio. Tenho selecionado bastante as peças mesmo. Já comentei no vídeo também que eu já eu já deixei até de pegar peças que eu tinha feito reserva, preferi perder os R$ 100 do que comprar uma peça que não fazia sentido, ou que de repente eu fiz uma pré-venda no impulso, ali no hype, que hoje eu não faço mais isso, mas já fiz, como acho que a maioria dos colecionadores. Então, assim, o primeiro motivo que eu faço a planilha e anoto as coisas são esses, para eu poder ter o controle tanto meu, tanto de quanto eu gasto, tanto de compra e venda, quanto paguei, quanto vou vender. Pessoal, e o segundo motivo, que eu acredito que é o mais importante, é um motivo que é pouquíssimo falado. É pouquíssimo falado isso no colecionismo, ninguém gosta de falar, principalmente entre casais. É porque se acontecer alguma coisa comigo amanhã, eu tenho uma referência para saber para quem ficar, né? No caso, se eu partir, quem ficar, se é a esposa, o filho, enfim, ter ali uma referência, eu costumo mostrar e dizer, olha, minha planilha está aqui. Isso é um assunto que pode gerar algum desconforto, porque alguns não gostam de falar para as esposas e tal, mas é melhor assim, porque se amanhã acontecer alguma coisa, é um dinheiro que ela pode reverter para poder é, 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 quitar algumas dívidas, enfim, usufruir desse dinheiro, ou se vai ficar com a coleção, se vai repassar. E é importante já deixar também alguma pessoa, comentar com elas, alguma pessoa de confiança com elas, com a sua mãe, com o seu pai, com alguém que você tenha confiança, uma pessoa de confiança que você possa entregar para ajudar eles a fazer essa venda. Então, a planilha é muito importante porque, como eu disse, fica como se fosse um inventário. É um inventário, né? E tem que ficar para quem não é do meio, quem não é do colecionismo, não vai entender nada, não entende quanto vale. E às vezes pode ser enganada, como tem, infelizmente, muito aproveitador por aí, vai querer pagar preço de banana naquilo que de repente pode valer um dinheiro numa situação difícil, numa situação que alguém perdeu, né, a outra pessoa, seja o marido, seja a esposa que é colecionador. Então eu acho muito importante ter essa planilha para poder explicar e falar, olha, a esposa não quer olhar, irmão, pelo menos ó, tem lá a planilha, a hora que acontecer alguma coisa, a planilha está lá no meu desktop, está lá no pendrive, no meu guarda-roupa, enfim. Na minha opinião, precisa deixar isso muito bem esclarecido. No meu caso, se Deus o livre acontecer alguma coisa, o Matheus sabe qual é cada peça, tudo direitinho, e só lê ali, só vão ter os valores. No caso de ninguém saber, só você ter esse conhecimento, então identifica as peças, colocam. Eu conheço pessoas que planilham e colocam o número que está na planilha, colocam um númerozinho, um adesivinho bem pequenininho embaixo da peça, de cada peça. Aí a pessoa quiser saber, ela só vira o número lá, vai lá na planilha, olha e está tudo resolvido. Então, assim, a dica mais importante, os dois motivos importantes que, na minha opinião, óbvio, tem gente que acha que isso não vale para nada, que isso é balela, que é doideira, enfim, mas na minha visão eu acho muito importante ter essa organização para poder, primeiro, você saber o que comprou, o que não comprou, o que você tem, o que você não tem, se você está passando do limite, se não está passando do limite, como é que está. E segundo, para que se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, você deixar essas peças aí para valer um dinheiro razoável, seja lá qual for o tamanho da sua coleção, gente. Ah, mas eu só tenho 5 peças. Não, gente, as peças hoje são caras. Não, uma peça da Studio não custa menos que R$ 700, entendeu? Aí o cara vai lá, tem 10 peças da Studio, nós estamos falando de R$ 7.000. Ajuda, ajuda. Nesses momentos mais difíceis, eu sei que é uma conversa muito difícil entre casais. A gente no Brasil não é acostumado a falar, né? Mas
a verdade é que um dia a gente vai morrer e assim, o outro tem que deixar o outro preparado para isso, tem que, né? Porque sabe-se lá quanto de dívida a gente vai deixar. Morrer no Brasil não é barato, né? Morrer no Brasil, o enterro é bem caro para quem já teve que fazer, sabe como é todo o trâmite. A pessoa ali está na sua fase mais dolorosa, né? Acho que essa é a palavra da vida dela, para ter que enterrar um ente querido. E ainda é um negócio, né? Tem que pagar maquiagem, tem que pagar flores, tem que pagar tudo, gente. Então, assim, não se preocupem de dizer, não, mas eu só tenho pouca peça, isso não vai. Não, serve. Deixa lá anotadinho, bonitinho, faz sua planilhinha. Agora vai estar fácil, vou deixar a planilha aqui no link, então é só vocês pegarem e preencherem da forma de vocês. Tá? Então vamos lá para a planilha que eu vou mostrar para vocês aí. Segura aí. Então, pessoal, ó, essa é minha planilha, tá? Ela tem essa carinha aqui no Excel, tá vendo? Eu vou aproximar mais para vocês verem, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Então aqui eu tenho, ó, a numeração que eu coloco aqui, eu coloco os personagens, identifico o tema que eles são. Ó, então, por exemplo, Arqueiro, Vingadores, é da Marvel, ó, eu sou o dono, a escala é 1:10, a marca é Iron Studios, aqui o valor e aqui o valor de mercado. E aí ele vai somando, conforme eu vou preenchendo aqui, ó, vou fazer um para vocês verem ao vivo, ó, 500 reais, preenchi, ó, ele vai somando lá, ele vai mudando. Tá? Aqui, por exemplo, ó, eu posso clicar na marca, eu vou clicar na setinha da marca e vai aparecer todas as marcas que eu tenho. Ó. Então, eu quero filtrar só pela marca, então eu tenho ó, todas as marcas aqui. Eu vou deixar todas essas marcas aqui para vocês, uma peça de cada, claro que sem o valor, aí vocês preenchem aí vocês vão só substituindo. Eu vou deixar elas bonitinhas, depois se vocês tiverem dúvida me pergunte aqui no canal, aqui embaixo, que eu vou explicando, ou me chama lá no Instagram, que eu tento ajudar no que eu puder, tá bom? Mas ó, aqui estão todas as informações necessárias para uma planilha, tá vendo? Ó, tem bastante coisa aqui, ó, então eu tenho X-Men, eu tenho Multiverso, ó, Vingadores, eu vou deixar Liga da Justiça, eu vou deixar X-Men de novo, tá vendo? Eu vou deixar direitinho do jeito que eu faço, e aí cada um adapta da sua forma. Ah, um detalhe, pessoal, aqui, ó, quando vocês forem colocar a escala, ó, eu vou tirar a escala para vocês verem. Não basta colocar 1/10, porque ele não vai entrar, tá vendo? Ó, ele não vai entrar, ele vai entrar 1 de outubro. Então, o que vocês têm que fazer? Apertar, perdão que vocês têm que fazer? Apertar apóstrofe aqui, ó. Ó, vou apertar apóstrofe primeiro, tá vendo? Aí eu venho 1/10, aí ele entra como 1/10, tá vendo? Então apertar esse sinalzinho aqui, ó, tá vendo? De um só. Se eu não fugir da escola, eu acredito que isso chama apóstrofe. Se eu fugir, você já sabe onde está a tecla ali, beleza? Então é isso. Eu espero que peraí que eu vou voltar com vocês aqui, segura aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Espero que sirva bastante para vocês. Falem sobre isso em casa. É muito importante colecionar para ter uma coleção saudável, para ter um relacionamento saudável. É muito importante discutir isso com as esposas. É claro que existe um grau de maturidade um pouco maior de relacionamento, de pessoal. Enfim, e óbvio, é individual e opinião de cada um. Não estou dizendo que aqui vocês tem que ser assim, não tem nada, é só a minha visão, a minha opinião. Eu acredito que dessa forma a coleção de vocês vai estar protegida, mesmo porque não se dá para fazer seguro de colecionável. Eu já fui atrás e assim, é um valor, as seguradoras nem cobrem, é um valor surreal, não vale a pena. Então é legal ter isso aí com uma pessoa de confiança sua, tanto uma pessoa que vai ficar, quanto uma pessoa que pode ajudar a sua esposa ou ente querido que ficar, pai, mãe, filho, irmão, que ficar com o BO aí para poder resolver, porque lembre-se que a coleção quem gosta é você, né? Então, de repente, as pessoas vão querer ficar com uma coisa ou outra, porque lembra de você, porque lembra aquilo, mas assim, a gente sabe que doido mesmo, maluco é quem coleciona, né? Então tem muita coisa ali que não faz sentido para ninguém, então é importante que vá fazer sentido na casa de outra pessoa e que aquele dinheiro ajude a pessoa que fique para poder resolver uma série de coisas aí, porque
não tá fácil viver no Brasil não, né? Tá bem complicado. Então, é isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês a organizar alguma coisa. Tomara que ninguém precise usar ele de verdade para a segunda finalidade, sim sempre pela primeira, né? Que é o controle, que é o lance das vendas, e que isso aí seja muito útil para vocês, beleza? Pessoal, fique com Deus. Beijo, Leandro. Se cuidem, valeu. Tchau, tchau. Fui!